Então como é que qual a tua consideração acerca disso, atrair as pessoas com esse tipo de conteúdo que você organiza, cara? Eu tenho algumas concepções para atrair as pessoas, porque eu preciso ter muita clareza de quem eu tô querendo atingir quando eu crio algum tipo de vídeo. Então, um tipo de vídeo que é muito, assim, é muito a minha zona de conforto, é formar melhor novos militantes. Então são pessoas que já se identificam com o comunismo, mas querem atuar, querem muito pôr o pé na lama, querem fazer trabalho de base, querem realmente se enfiar na militância. E o primeiro receio que a gente identifica com novos militantes, e isso tem muito a ver com o histórico do comunismo no Brasil, é a seguinte frase: eu quero militar, mas eu sinto que eu não tenho leitura ainda o suficiente. Eu sinto que eu não tenho aporte teórico. Gente, eu queria dar um recado aqui generalizado. Não se boicotem dessa maneira. A melhor coisa que você pode oferecer para qualquer partido, qualquer organização, qualquer coletivo, qualquer sindicato é a sua disposição. Não fica achando que você tem que ter pós-doutorado em Marx no original para conseguir militar. Isso não é verdade. Só que eu entendo de onde vem isso. O comunismo no Brasil, por muito tempo, ficou relegado à academia. Os comunistas, por muitas vezes, foram encastelados. Isso. E criaram essa ilusão de que o comunismo era coisa de debate de acadêmico, coisa de debate de faculdade de humanas. Só que comunismo é prática, é praxis, é a união da teoria com a prática, mas é sobretudo prática. Você vai aprender sobre comunismo na prática, com seus camaradas, estando junto, observando, aprendendo pelo exemplo. Se o seu coração está no lugar certo, se você sente o desejo de se movimentar e de fazer alguma coisa a respeito, vá, não se boicote. Imagina se a direita tivesse feito isso. Vocês acreditam que a direita para e pensa, eu não tenho leitura suficiente de Mises pra ser um ativista? Exato. Gente, a galera da direita só vai. Os caras só vão. E eles falam cada besteira, a gente tem que parar de se boicotar. E parar de achar que a gente é menor do que a gente é. Esse é o primeiro recado que eu dou de verdade, assim. Agora, eu faço um conteúdo também que repercute bastante, que é armando as pessoas com argumentos comuns. Então, justamente o que você me perguntou, Roberta, acerca da Venezuela, eu tenho um vídeo de 1h30 só sobre o porquê a Venezuela não é socialista. Porque eu sei que isso é um espantalho muito comum entre a direita e que as pessoas ouvem nós marxistas falando não é socialista, mas a gente nunca explica direito o porquê. Exatamente. Então eu quis explicar o porquê para armar as pessoas com esse argumento, para elas compreenderem com mais profundidade isso. Outra coisa, você falou acerca de condições, Calejão, acerca de... A China tinha um histórico já, inclusive o histórico do nacionalismo do Sun Yat-sen, que era muito revolucionário na época. O José Martí é um excelente exemplo, inclusive o José Martí é mais reverenciado que o Che Guevara, até na própria Cuba. E o que eu quero demonstrar também é que essa ideia de que o brasileiro é uma fraude, é pacífico, é pilantra, é malandro, é golpista, e que conformado... dá um jeitinho pra tudo. Exato, dessa coisa do jeitinho, mas é pior que isso. Eu até conversei sobre isso com a galera da comunidade esses dias. Vocês lembram da época que se mostrava muito o filme Carlota Joaquina na escola? Eu lembro. Era um filme que os professores de história costumavam passar. Quando a gente entrava na sala de aula e via aquele vídeo cassete, a gente já ficava feliz, assim. Porque sabia que a aula ia ser filme. E era geralmente Carlota Joaquina. Só que se a gente for analisar mais de perto, o Carlota Joaquina é um filme que ele traz uma tese. Que é uma tese muito comum entre a extrema-direita. Que é de que o Brasil é uma fraude porque pra cá só vieram pessoas pilantras, burras, incompetentes, malandras, preguiçosas, e que o Brasil nunca poderia ter dado certo, porque o Brasil não teve os alicerces morais bem estabelecidos. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem a ética protestante, que conseguiram, através do esforço e do trabalho e da sua ética, construir uma grande nação. Esse discurso é muito perigoso, gente, muito perigoso. E ele está muito presente quando a gente debate, inclusive, com a própria classe trabalhadora. Se vocês já conversaram com algum trabalhador acerca dos problemas da vida dele, às vezes a conversa envereda pro lado do Brasil é assim mesmo. Nossa, aqui nada funciona. Ah, você acha que isso aqui ia funcionar aqui? Se fosse aqui, a galera já tava furando fila. Invariavelmente acaba nisso. Você viu, por exemplo, não sei se vocês viram uma fala do Sicupira, que circulou na internet inteira, o bilionário que deu o golpe da Americanas, falando exatamente isso que o Ian tá colocando, que no Brasil que ele falou? Não vi. Ele diz, isso aqui não vai virar os Estados Unidos, porque o Brasil é a terra do jeitinho, o Brasil é a terra do cara acomodado, é do vagabundo, não nesses termos, e dos bilionários fraudulentos também, né? Bom, eu nem vou dizer nada para evitar o processo, é que meu advogado não me permite, mas assim, um cara que fraudou em 50 bilhões...
A maior fraude do capitalismo brasileiro, dando aula de moralismo barato para as pessoas, é inacreditável. Então esse teu ponto é super pertinente, Ian. Perdão. Isso repercute. Isso repercute, a gente vê... Porque o bolsonarismo trouxe uma figura muito interessante, que é o patriota que odeia o próprio país. O cara usa a bandeira do Brasil, usa verde e amarelo, canta o hino da bandeira, reza pro pneu, mas odeia o Brasil. E odeia o brasileiro. E o que eu quero trazer muito é que isso é mentira. Então eu quero jogar luz acerca dos eventos da história do Brasil, da perspectiva da classe trabalhadora, da perspectiva da resistência, da perspectiva da cultura, da perspectiva da força. Porque nós somos um povo forte. O brasileiro é um povo forte, é um povo capaz. E, principalmente, uma das coisas que é mais trágica disso tudo é que o Brasil fez um trabalho muito bem sucedido de tolher a autoestima negra. Muito bem sucedido, sabe? Então, eu tento trazer esses eventos para conseguir jogar um pouco de luz, porque, por exemplo, um dos meus vídeos mais assistidos e que recebeu mais feedback positivo foi sobre a Revolução do Haiti. Justamente porque as pessoas que viveram num país escravocrata aqui no Brasil viram que no mesmo continente aconteceu uma revolução feita pelas mãos dos próprios escravizados. E que isso foi possível. E que a gente não conhece essas histórias por projeto, justamente para tolher a autoestima da classe trabalhadora, que no Brasil é majoritariamente negra, para que a gente não tome essa consciência, para que a gente continue acreditando no sucupira aí que é um fraudulento e que fala esse discurso e cai como uma luva porque as pessoas acreditam nisso. Isso vem de muito atrás. E aí, eu gosto de usar o exemplo da Carlota Joaquina, porque é uma coisa que muita gente viu na escola, e acha que é só um filme engraçado, mas eu acho que ele tem uma tese muito perigosa. Se a gente observa também esses livros de sensacionalismo histórico, como, enfim, esses best-sellers de história que não são feitos por historiadores e que são feitos por pessoas de extrema-direita, etc., muitos deles trazem essa mesma tese de que o Brasil nunca teria dado certo por uma questão moral. O Brasil nunca teria dado certo porque pra cá vieram, porque os indígenas eram preguiçosos, porque os escravizados eram preguiçosos, incompetentes e selvagens, porque os portugueses que vieram pra cá eram os piores dos portugueses. Então eu tento trazer muito disso no meu conteúdo para combater essa história e também para fazer uma história voltada para a classe trabalhadora e não uma história dos grandes homens, grandes feitos, grandes acontecimentos políticos.